Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 93 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo aqui na bancada, eu sou o economista Reinaldo Café, as participações do consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia, amigos que nos acompanham nessa manhã. Os jornalistas João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Cafeu. Bom dia, nossa grande audiência. E também o jornalista Ricardo Bizarro. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é o CEO do Instituto Travessia Pesquisas. Ele é cientista político, especialista em pesquisas qualitativas e quantitativas. É o Renato Dorgan. Dorgan tem publicações em jornais como Valor Econômico, Globo, Metrópolis, membro fundador do CAMP, trabalha com eleições e governos desde 1998. E é também tem MBA em marketing político e é também advogado. Dorgan, prazer em tê-lo aqui no Café com Política. Bom dia para você. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês do Cidade, no Cidade 360. É um orgulho muito grande de estar conversando aí com o Paulo e região. Muito bem, o prazer é todo nosso. Nós estamos com o Dorgan via Skype, né? O Renato está conosco. Vamos começar a falar então do cenário nacional. E essa semana, né, Kleber, saiu aí um vídeo, né, do Bolsonaro convocando para um ato, né, na Avenida Paulista. Houve até um desencontro de informação de que as torcidas organizadas dos clubes de São Paulo iriam ocupar a Paulista. Isso foi desmentido. Parece que há um jogo aí nas internet. Nesse dia 25 seria então um momento aí do Bolsonaro, de certa maneira, tentar mobilizar, né, a parte da direita, é isso? Com certeza, né, Café? Eu acho que é o primeiro ato, a primeira grande manifestação logo após o que aconteceu em 8 de janeiro. Bolsonaro, nesse momento, sendo totalmente atacado aí pelo STF, enfim, está sendo cercado por todos os lados. Eu acho que é um momento que ele entendeu, e ele próprio que está convocando, ele próprio é que está convidando justamente ali para Paulista, que é um símbolo nacional, acho que até mais que Brasília, no sentido de grandes manifestações acontecem ali, e também chama muito a atenção da mídia o fato de estar ali na Paulista. Vejo isso como uma forma do presidente dizer, ó, tô vivo, tô aqui. E eu acredito sim que vai ter muita gente, vai ser uma manifestação bastante forte, embora há uma expectativa também em função de tudo que aconteceu. Muita gente ainda está com medo de sair nas ruas, mas eu acredito que vai ser uma grande manifestação, sim. E o Tarcísio disse que estará presente, né? Quem não confirmou ainda foi o Ricardo Nunes. Ô Dorgan, quais são os pontos positivos e negativos aí desse ato aí convocado pelo Bolsonaro? Pode ser um tiro pela culatra, ele está tomando alguns cuidados, não leve cartazes, etc., mas sempre pode ter um deslizezinho no momento de uma investigação em lupa em cima dele. Quais são os riscos aí que você vê? Não, eu acho que é muito mais uma estratégia política dele, de sobrevivência, para mostrar ali que tem uma parte da opinião pública do lado dele, vai tentar encher a Avenida Paulista. É muito provável que consiga isso pelo nível de mobilização, por tudo isso. Parece que é meio que uma tentativa de dar um aviso ali para o judiciário, ali para a cúpula do Supremo e para alguns da classe política, que ele tem forte apelo eleitoral e que tem parte do povo do lado dele, para tentar de alguma maneira constranger. Ele vai tentar talvez uma possível tentativa de se prender ele. Estamos com alguma instabilidade, né, aí no Skype. Voltou agora, Dorgan. Pode sequenciar. Isso. Nessa possível dessa questão do 8 de janeiro. Tá falhando, né? Mas eu acho que é uma tentativa dele até para não perder.
estamos com um pequeno problema com a conexão com o Dorgan. E aí, né, Jabur, tem um outro lado que é o lado dessa marcação de território e mostrar também uma força, né? O que a gente tem observado por todo esse movimento é que tem poupado algo mais forte em cima do Bolsonaro. Você vê que prenderam e recolheram todo mundo no seu entorno, mas quem está com a caneta na mão fala, poxa, esse sujeito pode virar um mártir, né? Veja o que aconteceu com o Lula, né? Ficou mais de 500 dias preso lá e todo dia lá, bom dia, presidente. Ele se reelegeu e se elegeu, né? Depois, quase elegeu o Haddad, né? Naquela oportunidade, quer dizer, tá tendo todo um cuidado no entorno e é aquilo que o Dorgan falou agora, né? Que é uma tentativa de marcar um certo território ali, né? Não tenha dúvida, o Bolsonaro sabe usar muito bem essas situações a seu favor, né? Mesmo a situação adversa dessa, ele sendo investigado, inquérito e etc., ele vai alimentar isso o quanto puder, né? Ainda mais num ano que nós temos eleições municipais que são importantes para depois alavancar o cenário presidencial e governamental da eleição de 2026. Então Bolsonaro e seu entorno e seus aliados vão trabalhar sempre com os fatos, transformar limão em limonada, né? É uma especialidade dele. Bom, retomamos aqui a conexão com o Dorgan. O Dorgan, conhece o Arnaldinho Ribeiro ou não? Conheço, Arnaldinho Ribeiro, grande amigo. Trabalharam juntos 8 anos, né, lá na Assembleia, é isso? Trabalhamos ali entre 2002 e 2007 ali, muito tempo atrás. Eu gosto muito dele. Tudo para ele é Bauru, né? O mundo dele, ele tudo é pedido para Bauru, ajuda para Bauru, tudo é Bauru. Parece que o Noroeste é o melhor time do mundo. Por aí mesmo. Ele é um Bauru. Ele é sensacional. Embora seja São Paulino, né? Você é São Paulino, né? Eu sou muito São Paulino, muito São Paulino. Você tá vendo, as virtudes estão nas pessoas. O São Paulino falando aqui. Temos aqui na bancada que é um corintiano, né? Que é o Jabor, um corintiano que é o Kleber e um palmeirense que é o Bizarro. Então nós somos maioria hoje, São Paulino, tá? Campeões. Outra virtude do Dorgan é ser meu patrício, né? Origem árabe. Ô Dorgan, o que você acha do posicionamento do Tarcísio? Havia uma especulação que ele não participaria no dia 25 e essa semana eu tô sempre com o Bolsonaro, entendo que estão fazendo muita espuma em torno do tema, eu sou fiel a ele, quer dizer, é um apoio importante, né, para esse movimento no dia 25. Eu acho que e é inteligente, né, para ele, porque numa eventual inelegibilidade ali do Bolsonaro, ou num desgaste mesmo do Bolsonaro eleitoral que pode se dar nesse processo aí, o Tarcísio pode absorver facilmente esse voto ali, e seria um erro grande ele entrar em choque, né? Que foi o erro do ex-governador João Dória, né? De ter entrado ali num choque com o bolsonarismo. Tarcísio, eu acho que o natural dele é absorver esse eleitorado que tende aí, assim, numa suposta inelegibilidade do Bolsonaro, tende a ele, ao próprio governador de Minas Gerais, Zema, não sei quem será o candidato da direita em 2026. Mas eu acho que o Tarcísio deveria ir, ele é visto ali como uma liderança da direita e tem que ver ali o que vai ser feito, né? Ele deve estar com receio, talvez algum receio disso, do que vai ser falado ali, né? Porque ele está numa posição, aí é o governador de São Paulo, então ele tem que prezar ali por uma certa legalidade, um certo respeito aos princípios democráticos ali de direito, mas eu acho que dificilmente a gente vai ter vão deixar ter essa extrapolação ali no dia da manifestação, né? Porque seria um prato cheio, mais um prato cheio ali pro Supremo ali, em relação ao Bolsonaro. Dá a impressão que eles estão tomando todos os cuidados, né? Porque sabem, né, que estão ali no fio da navalha, né? Então deve ser uma coisa muito bem pensada, pouco improviso, né? Para evitar exatamente qualquer senão a partir daí. O Kleber tem uma pergunta pro Dorgan. Dorgan, bom dia, tudo bem? Bacana estar aí com você. Eu, primeiramente, sou teu colega, sou também consultor político. Parabéns aí pela você, a Gil, que fundaram o CAMP, realmente uma instituição muito bacana. E o Brasil estava
precisando desse clube de consultores e de pesquisadores da área. Muito bacana, o Camp já nasceu muito grande, parabéns. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: você que é um diretor de um importante instituto de pesquisa, em torno de 65% dos brasileiros acham que o Brasil vive em ditadura do judiciário, ou no mínimo juízes que cometem abusos e ultrapassam suas atribuições. Você deve ter visto essa pesquisa que foi realizada pela Atlas Intel logo após a busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro em Angra, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Apenas 20% da população consideram que o judiciário está cumprindo o seu papel corretamente. A minha pergunta, você que está tantos anos trabalhando com estudo de pesquisa, com consultoria, se historicamente o judiciário, diga o STF, já teve uma avaliação negativa tão alta como essa que a gente está vendo nesse momento? Boa pergunta. Eu acho que a era das redes sociais ali, que se inicia em 2014, ali vai com mais força e se intensifica demais a partir de 2016 no aspecto político, ela meio que desnuda ali todos os poderes e todos os movimentos ali tanto da política como do dia a dia, das coisas e da vida ali, né? A gente não conhecia direito nem quem eram os ministros do Supremo, só uma elite ali, ou um pessoal muito bem informado, que sabia quem eram os ministros do Supremo. Nos anos 70, 80, até 90, existia um desconhecimento muito grande, né? No Brasil sempre reinou uma certa sensação entre as classes mais pobres de uma certa injustiça do judiciário, né? Aquela história que sempre quem tem mais condições financeiras ou quem tem mais poder, ele consegue se livrar ali de uma maneira mais fácil do que pessoas ali das classes mais baixas, né? Mas assim, a questão do judiciário misturado ali nas questões políticas, a judicialização eleitoral, a judicialização dos governos, né, das gestões, a própria lei de responsabilidade fiscal ajuda nisso. Ela meio que mistura demais e no Brasil a questão da constitucionalidade, como a Constituição é muito complexa e muito grande, ela sempre entra, né? O Supremo ali discute a constitucionalidade, né, dos atos, né? E daí o Supremo acaba entrando em quase tudo ali. Nessa gestão Bolsonaro, ele entrou com muita intensidade, mas isso daí já vinha ali desde o impeachment ali da Dilma, depois a questão do governo Temer. O judiciário estava sempre ali, bastante envolvido ali com afastamentos, com algumas prisões de alguns políticos. Esse processo vem aumentando, né? A pesquisa da Atlas, a desconfiança do judiciário, ela não é 62% por causa da questão Bolsonaro só, tá? Existe ali uma sensação nacional, isso a gente percebe em qualitativas, uma sensação nacional de injustiças nas decisões, principalmente de grupos poderosos versus pessoas ali com menos condições econômicas. Existe essa sensação de uma certa impunidade e uma certa facilidade ali, e aí uma sensação de uma parte desses 62 que existe sim uma perseguição política contra Bolsonaro e alguns líderes da direita. Mas lá atrás também existia essa sensação quando o presidente Lula foi preso ali, né? Existia uma sensação dali ruim também do judiciário por parte da esquerda mais ideológica. Então, assim, existe, mas assim, a gente está vivendo a era das redes sociais, existe uma exposição muito grande, ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo, hoje todo mundo sabe, né? É algo que não é muito, não foi normal na nossa história nunca, e não foi normal na história de país nenhum. Isso é um fenômeno mundial ali, né? Dessa certa judicialização exagerada ali os Estados Unidos vivem isso nesse momento, a discussão se o Trump pode ser ou não candidato ainda por alguns problemas da época que ele era presidente, e está se discutindo e vai ser decidido ali por uma corte de um estado. Então, é um fenômeno muito de rede social. Aqui no Brasil existe, claro, uma grande parte da direita que se sente
perseguida ali, porque foi muito acirrada a discussão em 2022 e existia ali, dos dois lados, uma mútua desconfiança, né? Ao lado da esquerda tinha um receio muito grande, por exemplo, de um golpe real ali. Você sabe, ouvia ali de membros da esquerda um medo grande ali de ter realmente um golpe, e o judiciário ali parece que tomou esse lado ali de salvaguardar algumas questões institucionais do país. A direita se sente perseguida ali por certas extrapolações possíveis ali, que tem algumas perseguições em relação a alguns políticos emblemáticos da direita, algumas declarações. Então, é um momento é a nossa era do espetáculo, né, em que a rede social é que conduz a narrativa das coisas, e cada vez mais as pessoas têm opinião, e cada vez mais a gente vai ficar sabendo de tudo o que acontece. Antigamente a gente não sabia o que se passava nas grandes cortes, as grandes decisões. Você não ia nunca para uma qualitativa e ouvia de um eleitor o nome dos 11 ministros do Supremo, de um eleitor comum ali, de classe média baixa, que não tem nem, às vezes só tem o médio completo, mas ele sabe ali o nome dos ministros do Supremo. Isso não existia até 2010, por exemplo. E um outro fator foi a transmissão também pelas TVs, né, da TV Justiça. Acho que isso também permitiu esses recortes, né, das decisões. Até os votos passaram a ser amplificados, né? Aquele voto que poderia ser mais objetivo, não. Quer dar uma aula, né, para poder marcar, porque sabe que vai ter os recortes, né? O Dorian também tem a transmissão da TV, ela é um espetáculo. O Jabor tem uma pergunta pro Renato? Tenho sim, bom dia, Renato, muito obrigado por aceitar o convite de participar. Renato, muito se discute sobre a força eleitoral da direita e do campo conservador, que é grande, que se revelou já desde a eleição de 2018, isso é ponto pacífico, mas o Bolsonaro especificamente, qual é a fatia dele nesse campo conservador, nessa tendência do Brasil de dar vez, dar voz e dar voto aos conservadores? Porque o Bolsonaro teve um fenômeno que o Lula também teve, do voto, o voto no Bolsonaro não foi exclusivamente um voto de bolsonarista, foi um voto de anti-Lula também, né? E assim como o Lula também teve muito de voto anti-Bolsonaro e não de Lula. Você que faz sondagens, pesquisas qualitativas, quantitativas permanentemente, dá para aferir nesse momento qual é o tamanho do Bolsonaro no campo conservador e também, talvez, quem sabe, o próprio tamanho do Lula no campo do centro para a esquerda, haja vista que os dois estão sofrendo desgastes. Nesse primeiro ano, pós-eleição, um se desgastando por questões jurídicas, o outro se desgastando por ações governamentais que nem sempre agradam. E o Bolsonaro são os grandes players da política nacional, né? Talvez os maiores aí desde a redemocratização do ponto de vista eleitoral, né? O Bolsonaro ali é o grande nome da direita, não tenho dúvida nenhuma. Ele, claro, num embate hipotético que nunca haveria com o Tarcísio, com o Zema, sei lá, com quais líderes ali do centro-direita, ele ganha de uma maneira tranquila, tudo isso. O que a gente acredita é que essa eleição de 2022, ela não foi pautada só pelo que os americanos chamam de eleição positiva, mas sim também uma eleição negativa. Então, assim, uma parte do eleitor votou no Bolsonaro porque gosta do Bolsonaro, e tem uma parte ali que, além de gostar, é torcedor, é apaixonado. O Bolsonaro pode fazer o que for, ou que ele vai defender ali o Bolsonaro como fosse um time de futebol, como a gente defende São Paulo ali, futebol clube. O Bolsonaro tem pelo menos uns 25% de um voto totalmente dele cativo. O presidente Lula também tem esse voto, mas mudou muito o voto do presidente Lula. O voto do presidente Lula é um voto que já foi assim até por volta ali de 2014, por ali. A partir do momento que Dilma é impeachmentada e que existe todo o processo ali contra ele e ele é preso, muda um pouco isso.
Mas ele pelo menos tem um voto cativo ali. Ele é o grande líder da esquerda nacional desde a redemocratização, isso é evidente. O Brizola talvez tenha competido um pouco com ele nos anos 80, mas a eleição de 89 ali já o definiu como grande líder da esquerda, né? Então o Lula pelo menos tem uns 20% cativo ali dele que vota nele ali. Aí você vai falar, pô, mas um teve 51% e o outro teve 49% no primeiro turno. Aí que é a grande questão. Ao mesmo tempo que esses dois são os grandes líderes eleitorais nacionais, eles têm uma grande rejeição. O presidente Lula tem uma rejeição alta. Quem não... É muito difícil você ver isso, mas isso aconteceu em 2022. O presidente Lula teve pelo menos uns 25% desses votos dele, de eleitores que não se sentiam confortáveis em votar nele, mas votaram porque tinha uma rejeição maior ao Bolsonaro do que a ele. Eu vi em vários grupos qualitativos pessoas falando que rejeitavam os dois, mas que votariam ali no presidente Lula por causa que a rejeição ao Bolsonaro era uma coisa enorme ali, muito difícil. Isso não é uma coisa de região, principalmente de classes, né? A classe C e a classe D, ela sentia uma falta de identificação maior com o Bolsonaro do que a classe B e A. Ao mesmo tempo, o presidente Lula tem uma alta rejeição. Então, uma grande parte nesse voto do Bolsonaro ficou esperando ali um candidato mais centralizado, competitivo, mas que agradasse ele, né? A Simone Tebet era uma candidata muito fraca e muito desconhecida nacionalmente. Ela passou a ser conhecida só no final ali do primeiro turno, com os debates na televisão, principalmente. Ciro Gomes vinha de um desgaste muito grande, ele não se posiciona na centro-direita, ele está posicionado ali na centro-esquerda, um voto até que se misturou com o Lula e acabou sendo um voto útil, né, pró-Lula, de um eleitor que até preferia o Ciro, mas não viu competitividade nele. Uma comunicação muito confusa na eleição. Então esse nome não apareceu. O governador de São Paulo foi dizimado ali do ponto de vista de uma desconstrução muito bem feita pelo bolsonarismo e uma rejeição que alcançou patamares assustadores ali em São Paulo em determinado momento, que prejudicou o candidato dele, Rodrigo Garcia. O juiz e hoje senador Sérgio Moro tentou um ensaio, mas não conseguiu ali, não se viabilizou politicamente, por certos limites, até dele, políticos, mas também de uma certa articulação de parte da política para isso não acontecer. Então, assim, o nome não é um nome de centro, mas um nome dentro desse corredor de direita também foi buscado, mas o eleitor chegou uma hora e ali falou, não, o candidato é o Bolsonaro para o Lula não ganhar. E uma parte do eleitor que votou no Lula falou, não, o candidato ali é o Lula para o Bolsonaro não ganhar. Mas assim, mesmo sendo as grandes forças eleitorais do país, os dois têm ali 1/4 de votos, pelo menos, de uma maneira sólida. Eu acho que o Lula um pouco menos, o Bolsonaro já tem ali 25%, eu acho que do eleitor que é dele, e o Lula uns 20%. Mas a gente não pode esquecer que grande parte desse eleitor ali, que quase que 50%, ele busca outras alternativas, que não quer dizer o centro, que não quer dizer candidatos frágeis ali, não quer dizer isso. O eleitor busca uma certa, principalmente, vamos lá, dividir. O eleitor mais progressista, mais de centro-esquerda, ele busca um candidato mais leve no quesito corrupção, candidatos menos identificados com a questão de costumes e mais identificados com as questões assistenciais. A questão de costumes ainda eleva o patamar da rejeição da esquerda muito alto, a discussão de costumes. O que agrada o brasileiro não são os costumes, o que agrada o eleitor progressista brasileiro é a questão assistencial mesmo, a questão do preço dos alimentos, da saúde, da educação, dos benefícios assistenciais. Enquanto que a direita, uma parte desse eleitor mais conservador, que a gente chama, ele busca eleitores mais centrais, ele busca líderes mais centralizados, não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista emocional até, eleitores mais calmos, políticos mais calmos e equilibrados. O governador Tarcísio, ele tem uma grande
chance de ser um player. Recebendo o CEO do Instituto Travessia Pesquisas, cientista político, especialista em pesquisas qualitativas e quantitativas, o Renato Dorgan. Renato, nós queremos aí resgatar, né, trazer para a mesa, né, as eleições municipais, e o Kleber Santos tem uma pergunta. Ô Renato, quando a gente olha o mapa das duas últimas eleições no país, é possível enxergar um aumento da influência do candidato a presidente ou do presidente da República sobre os demais cargos em disputa, principalmente no que a gente acompanhou foi no cargo de governador. Aqui mesmo em São Paulo, um desconhecido dos paulistas, Tarcísio de Freitas, foi eleito por ter sido indicado e apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que ele tem os méritos dele, mas diria que 90% da eleição do Tarcísio se deve à indicação e apoio do ex-presidente Bolsonaro. A minha pergunta é se você acredita que essa influência que aconteceu nas eleições estaduais deverá se repetir nas eleições deste ano municipais. Embora a gente saiba que na campanha municipal o buraco de rua, a falta de remédio no posto de saúde, a falta de vaga na creche tem muito mais peso do que qualquer ideologia. Mas pelo que você está detectando nas pesquisas que o seu instituto vem realizando, o que deverá prevalecer na eleição municipal? Isso é importante. É importante porque isso não é uma equação, né, de muita gente do nosso setor que fala não, a eleição não é influenciada de prefeito porque é uma eleição que vai se discutir a questão do serviço. Daí tem um pessoal que fala que não, agora virou tudo polarização entre direita e esquerda. Não é tão simples assim. Antes eu queria pedir desculpa que está caindo, porque agora virou uma coisa usual em São Paulo acabar a luz aqui, entendeu? Parece que a gente voltou para o século XX ali, né? Caiu uma chuva de manhã, acaba a luz, então desculpa que interrompeu aí a nossa transmissão, foi quase um problema de energia, né? Não foi nem um problema de conexão da internet. Mas dentro dessa lógica ali, vamos lá. É uma equação bem complexa, não é tão simples, mas existe uma lógica ali. Começar em cidades grandes, médias e grandes. Bauru, por exemplo, é uma cidade de médio para grande porte. As cidades médias e grandes, vamos lá, cidades com que tenham segundo turno, né? A partir de segundo turno, ali, a partir de 200 mil eleitores, elas têm um mix maior dessa questão. Claro, vamos analisar os serviços, vamos analisar o que esse prefeito vem fazendo, o que está acontecendo, se a gente aprova ou desaprova ele, não sei o quê, mas tem a questão do corredor ideológico muito presente. Então, assim, candidatos ali, esse é o candidato da esquerda, esse é o da direita, eu não acho tão simplista assim, que vai ter só um de cada lado, mas o eleitor vai também buscar uma identificação pelo corredor ideológico, né? E a gente não pode só minimizar o corredor ideológico entre esquerda e direita. Tem gente que se identifica com a extrema direita, tem gente que se identifica com a extrema esquerda, mas tem gente que se identifica com o conservadorismo, que é uma direita, com o liberalismo, que é uma direita econômica, mas não de costumes, se identifica com o progressismo, que é um centro-esquerda, uma questão mais de discutir as cidades sustentáveis, de mais questão assistencial na política, uma presença do Estado, mas sem um Estado muito inchado, muito engessado. Então, existem ali também tons, né, dessa direita e dessa esquerda, mas isso é presente. Isso vai ser mais presente nas grandes cidades, né? Salvo o caso que nessas médias e grandes cidades tiveram uma gestão muito desaprovada ou excessivamente aprovada. Porque o eleitor também não vai mudar uma gestão que funciona muito bem por causa de uma questão de corredor ideológico. É muito difícil, entendeu? Então, assim, o prefeito está lá, ele é de esquerda ou ele é de direita, mas está funcionando bem, as pessoas estão gostando daquela gestão, os serviços estão tão bons, não tem casos de corrupção, então para que a gente vai mudar? Não adianta vir com apelos, eu sou candidato do Lula, eu sou candidato do Bolsonaro, eu sou o cara que defende isso ou aquilo, mas se a gestão funciona e tem um índice de aprovação alto, o que a gente chama de alto, acima ali de 55%, 60%,
a tendência é você repetir os candidatos que são aprovados, ou a reeleição ou o próprio candidato dele. Sem dúvida nenhuma, o candidato indicado às vezes tem um certo problema por falta de conhecimento ou por uma falta de identificação que às vezes não é igual do prefeito em exercício, do prefeito lá que está indicando aquele candidato. Mas a tendência é também você votar na continuidade. Quando é o contrário, a gestão está muito ruim, ninguém aguenta mais, o prefeito, tudo errado, cidade esburacada, a saúde é horrorosa, sabe, até educação municipal, que normalmente em cidades de médio e grande porte, até pequena, ela funciona, entendeu? Porque é verba carimbada, mas pô, até educação vai mal, o uniforme demora, a merenda é uma porcaria, sei lá, poda de árvore não tem na cidade, mato alto, sabe? A galera gestão que você senta ali numa qualitativa, as pessoas descascam. Também não adianta esse prefeito se agarrar em questões meramente ideológicas. Eu sou candidato da direita e eu posso fazer uma gestão catastrófica. O eleitor também, ele não é assim tão ele não é movido só por essa questão. A questão da cidade, aí a grande diferença da eleição de prefeito, que também não é uma eleição casada, né? A eleição de governador, que você falou, sem dúvida nenhuma, o Tarcísio e muito mais o astronauta, que foi eleito senador, eles foram ali numa onda muito bolsonarista e de posicionamento ideológico. Mas é uma eleição casada com a de presidente, ok? Essa eleição descasada, você não tem alguém em cima do prefeito. Não tem candidatos hierarquicamente superiores ao prefeito. Então, não tem o governador, não tem o presidente ali. Então, é nele. Então, a questão dele ali, do que ele anda fazendo, ela é mais importante do que o corredor ideológico. Mas quanto mais aumenta a cidade, mais o corredor ideológico entra no game. Obviamente, uma eleição também é uma cidade que é conservadora. Lá ali você vai fazer uma quantitativa, você vai perceber que 70% dos eleitores votaram no Bolsonaro em 2022. O prefeito é de extrema direita, mas é uma catástrofe. Ele não vai buscar extrema esquerda. Ele não vai buscar candidatos da esquerda clássica, do PSOL, do PT, do PCdoB. O eleitor vai buscar ali candidatos centralizados à direita, que criem uma esperança de uma gestão melhor, mas ao mesmo tempo também não criem uma ruptura ideológica. Daí tem cidades, olha como a equação é complexa, tem cidades que a gestão é neutra, não fede nem cheira. Ela é razoável, é regular, a questão ideológica ali, ela vai crescer demais, ok? Não fede nem cheira, mas é aquele cara que não é muito rejeitado, mas ao mesmo tempo não faz tanta coisa boa, não faz tanta coisa ruim, podia ter alguma coisa melhor por dia, mas aí pode entrar a questão ideológica como definidora dessa decisão do eleitor. Daí a polarização e daí você percebe nessas cidades uma eleição já meio... São Paulo é um caso, a capital. E daí você é uma gestão regular, uma gestão fraca, um prefeito que é até meio desconhecido, mas ao mesmo tempo o cenário se desenha para uma polarização e uma repetição de 2022 Bolsonaro e Lula, que aqui foi diferente do resto do estado. Lula vence a eleição na capital, né? Então são equações diversas ali. Nas cidades muito pequenas, aqui a gente fala que não é pequeno, mas cidades pequenas e médias para pequenas, as cidades com menos de 100 mil habitantes, cidades de 30, de 20, de 10 mil habitantes, 50, quanto menor a cidade, aí a questão local ela é muito importante, ok? E aí os partidos também não têm nem meio identidade. Às vezes eu descobri agora numa cidade que o cara mais conservador da cidade está no PCdoB, numa cidade de 3 mil habitantes. Então, aí o eleitor nem percebe. A questão partidária ela fica no segundo plano e aí a questão da cidade mesmo, o que acontece ali no dia a dia, até de conhecimento mesmo. Agora, o Renato, e a gente tem debatido aqui semanalmente, o próprio Kleber, que é da área, traz pra gente que os opositores, né, quem está na máquina tem uma tendência de prevalecer, né, porque ela tem a máquina e dentro do que você traçou
Pode até ter uma rejeição, mas tem também uma entrega. E serão todos contra um. E há políticos antigos, aqui em Bauru nós estamos observando isso, tirando aqueles que têm cargo eletivo, que estão hoje na Câmara Municipal, que se posicionam muito pouco, né? Nós temos aqui uma série de eventos em Bauru, como estação de tratamento de esgoto, plano diretor que não sai do papel, denúncias de hacker, nós temos aqui eventuais problemas na saúde, e a gente não vê um posicionamento contundente. Esses candidatos, dentro disso que você traçou agora, que tem um pouco do ideológico, tem um pouco da prestação de serviço, você acredita que eles estão perdendo um tempo precioso em não ter um posicionamento convenções, pré-definição de que ele efetivamente seria o candidato daquele partido ou daquela federação? Assim, eu acho que o candidato a demora, né, isso é uma coisa antiga, né, a demora na escolha de um candidato, ela é benéfica somente para quando a máquina tem o prefeito não pode mais ser reeleito, então quem é o nome da máquina? Daí se deixa, né, saturar o melhor nome, se faz um marketing para ele ser conhecido, tudo isso. Agora, na oposição, a demora da definição, na maior parte das vezes é um grande erro, né? Porque daí não dá tempo, porque hoje em dia a eleição não é como antigamente, tudo se define na eleição. A eleição é muito curta, a eleição aqui tem 40 dias, o programa de TV não influencia mais quase nada, porque são 10 minutos na televisão, antigamente era 1 minuto, era 1 hora, meia hora de longa-metragem, você tinha que fazer uma longa-metragem de 15 minutos, quer dizer, uma curta-metragem praticamente ali de 15 minutos, o marketing da televisão era o marketing que definia a eleição, hoje em dia você tem a rede social que precisa ser muito antes construída, você tem um problema de conhecimento dos candidatos, porque hoje você tem muita informação, mas ao mesmo tempo o eleitor quanto maior é o centro, maior é a desconexão do eleitor com a política. Então você vai lá, o meio político conhece um político e quando você vai fazer uma quantitativa, o pessoal fica até bravo, mas só 18% me conhece, 23%, não é possível, isso está errado. Não é, porque a sua bolha é uma bolha a política, né? O eleitor lá do outro lado, ele está desconectado muitas vezes disso. Então, os candidatos de oposição, eles precisam se colocar o mais rápido possível para preencher espaços e para ir alertando e avisando o eleitor ali, até para fazer o discurso de desconstrução da situação. Porque não dá mais para fazer isso em 30 dias só, não dá tempo. E daí o eleitor acaba, aí que entra a questão ideológica, que ele falou ali, que é real. Aí vai virar uma eleição cada vez mais ideológica. Aqui é o cara da direita, aqui é o cara da esquerda, então eu vou nesse. E ninguém conhece ninguém. E daí, claro, a máquina, ela se dá bem nisso, porque ela está ali instrumentalizando nos 4 anos, ela está fazendo inauguração, ela está amarrando lideranças, ela está ali, ela está com o poder ali. Então não tem muito sentido a oposição ali, ou alguém que queira enfrentar um prefeito da situação, com qualquer que for a aprovação ou desaprovação, ele precisa ser cada vez mais cedo, né? Pior ainda, o prefeito aprovado. Daí você tem que começar desde ontem, porque você precisa desconstruir também e mostrar para o eleitor que uma parte dessa aprovação não é real, entendeu? Então é mais difícil ainda quando o prefeito é aprovado. Agora, quando ele é desaprovado, também não tem sentido demorar na escolha. Esse é o grande problema do centro, né? É por isso que a esquerda e a direita mais ideológica, ela prospera em eleições majoritárias. O centro demora ali na escolha e vai demorando, querendo achar o candidato perfeito e não faz a narrativa de desconstrução, a narrativa de construção da sua imagem, o aumento do seu conhecimento, né? Ele não se coloca e daí chega na eleição, ele não tem fôlego e musculatura para em 30 dias ultrapassar ali uma máquina ou uma oposição real ali, ideológica, muito fervorosa, no caso em que em algumas cidades tem esse equilíbrio maior de direita e esquerda ou de algum prefeito do passado com um prefeito do presente, né? E tem alguns casos que é assim. Daí fica só uma polarização nisso. Renato, agradecendo a sua participação. O Instituto Travessia a gente encontra nas redes sociais, o Renato Dorgan, passa aí o serviço para a gente poder acompanhar o seu trabalho. Renato Dorgan no Instagram, você acha? O Instituto Travessia também está em Travessia Pesquisas no Instagram, no Facebook.
no LinkedIn, a gente tem um site, travessiapesquisas.com.br, a gente está aqui em São Paulo, mas a gente faz pesquisas qualitativas e quantitativas no Brasil inteiro, e estamos à disposição aí da região para tudo aí. Um abraço para vocês, Arnaldo ali, o Arnaldinho, nosso grande amigo tricolor, uma pessoa maravilhosa ali, e obcecado por Bauru, e é um grande amigo nosso ali, e essa cidade eu gosto muito, e essa região também. Eu tive agora no começo do ano em Barra Bonita aí, com minha família, foi muito, muito agradável. Muito bem, lembrando que o astronauta que você citou é bauruense, né? O astronauta que se elegeu, né? Senador é daqui de Bauru também. Renato, obrigado pela sua participação. Certamente nós queremos você aqui em outras edições aqui do Café com Política. Excelente fim de semana, e vamos só torcer para o São Paulo chegar a ser campeão. Eu estou cansado, que já faz uma semana que a gente não ganha nada. Vamos torcer para São Paulo, mas a gente precisa renovar com meia ou contratar um meia, viu? Tô ficando preocupado já, viu? Lucas, volta logo, Lucas. Volta logo, pelo amor de Deus. Ouvimos então muito aqui. Obrigado, Renato Dorgan, né? E nós vamos continuar aqui com o Café com Política, fazendo um recorte aqui rápido para as eleições locais, né? E agora, né, Jabur, começa aí a ter um posicionamento. Eu tenho visto um certo desgaste da prefeita em relação ao funcionalismo público. Ontem, as manifestações lá na Câmara Municipal dos magistrados, os enfermeiros não estão nada contentes, e a gente, quando olha que o funcionalismo público tem aí 6 mil, 7 mil funcionários, se cada um tiver 3 pessoas na família, em média, dá 21 mil pessoas, né? Perder voto para aqueles que estão próximos de você parece ser um tiro no pé, e parece que essa gestão não está conseguindo acertar a mão aí, né? Porque ontem foi uma lambança e tanto que o Legislativo está se expondo, fazendo um segundo turno de uma reunião que deveria ter acabado ontem. A prefeita tem que tomar muito cuidado, Cafeu, com o acúmulo de fatos negativos, né? O Kleber pode falar muito bem sobre isso. Ela terminou o ano passado sendo considerada, e até agora deve ser considerada a favorita na eleição. Porém, nós não temos pesquisas, eu pelo menos não tenho acesso, não sei vocês, pesquisas quantitativas, qualitativas, aproveitando que o tema foi esse hoje no Café, para entender para onde está indo a preferência popular nesse ano em que as coisas se afunilam, que as pessoas se conectam mais com a eleição. E até que ponto os fatos negativos do governo não vão pesar e vão, de repente, fazer a balança pender muito mais para o lado de uma rejeição muito grande do que por uma aprovação. Então, a prefeita que não tem, assim, entre as suas principais características, análise política, discussão política em grupo, ela precisa tomar muito cuidado. Eu soube agora há pouco que, de fato, ela até está com uma pesquisa em mãos aí, que eu não tenho acesso, mas enfim, que talvez revele um pouco dessa preocupação dela de tentar minimizar os estragos, porque ela tem um carisma pessoal, é inegável, ela tem apelo popular, em grande medida, mas se os fatos negativos se acumularem, né, Kleber, eu acho que a situação pode complicar. E o próprio Renato e o Kleber tem trazido que o nível de rejeição é que acaba definindo, né? E você vê que ele falou, para não entrar a questão ideológica nas pesquisas, você tem que ter uma aceitação de 60%, que não é o caso, né? A própria pesquisa que a JC encomendou ali atrás apontava ali 35%, né? Então é um patamar baixo, né, o Kleber? Sem dúvida, Cafeu, a rejeição, ela é o pior que tem, porque quando você fala em rejeição, significa que do 100% do eleitorado, se tem 30% de rejeição, significa que o seu universo de 100% é só 70%. Sim. Então você já sai de 30%. Então por isso que a grande preocupação numa eleição, o primeiro passo é sentir como está a rejeição. Se tem tempo, como o Dorigo falou, realmente foi interessante o que ele comentou. Você trabalhando bem antes, você vai minimizando, você vai tirando, baixando a rejeição, no caso quando tem rejeição, porque a rejeição é assim, você não sai de uma desaprovação para uma aprovação, você sai de uma desaprovação para o neutro, aí aquela pessoa pensa, analisa, ela
ela vê se ela volta para rejeição ou se ela fala, puxa, eu não entendi direito, eu vou começar a aprovar essa pessoa porque ela é boa, eu que não tinha entendido. Então, a questão da rejeição tem que ser muito bem analisada e com pesquisa qualitativa, não é quantitativa, é a qualitativa para sentir o que está acontecendo. E realmente, a partir de 55% de aprovação, aí sim você pode começar a dizer, puxa, eu estou tranquilo, está indo bem. Abaixo disso, ainda é arriscado. Bom, vamos lá, rapidinho no nosso quadro político. Lá atrás a gente tinha um, mas hoje tudo está apresentando que o Raul continua, né, com a sua candidatura. O Meira, até onde colocam, continua também. E a novidade que eu observei nessa semana é uma especulação em torno do nome do Rodrigo Agostinho. Lembrando que na pesquisa que o JC fez com Agile Marketing, apontava ele na segunda colocação. E ele é um tipo de um elemento que podem hoje os bauruenses não gostar muito como gostavam antes, mas que pode mexer um pouco nesse tabuleiro, né? Na esquerda, a Estela já disse que não será candidata, aí tem o Cláudio Lago, o Clemente pode ser uma novidade agora no Partido Novo. Quer dizer, esse é mais ou menos o quadro. O Maldonado desistiu, né? Aquele pastor que entraria, vai ser candidato a vereador. Então, né, o Jabur, é um pouco por aí. Se o Rodrigo efetivamente vier para o pleito, dá uma mistura, dá uma mexida aí no quadro, né? Eu acho que divide bastante, né? Divide porque ele representa um eleitorado mais de centro para a esquerda, que nós não temos ainda. Nós não temos um candidato. O eleitorado do centro para a direita tem opções, né? Tem a própria prefeita, tem o Meira, tem aí. O próprio Raul pode ser colocado nesse campo. Agora, do centro para a esquerda não tem ainda, né? Para dividir, para embaralhar mais a situação. Então, a entrada dele seria fundamental para esse equilíbrio. Agora, se ele não entrar, esse campo vai ter que encontrar alguém. Eu não sei se daria tempo, se a essa altura seria possível. Perfeito, são 8 horas e 26 minutos. Esse foi o Café com Política, nosso encontro semanal. Na semana que vem a gente tem um novo Café com Política. Jabor, um bom dia para você. JC lá no forno já. No forno, vai sair bem, vai sair legal para esse final de semana. Um bom dia, bom final de semana a todos. Kleber lançando agora cursos, é isso? É isso aí, já vou anunciar aqui em primeira mão lá, então. Café com Política. Já hoje posso anunciar o nome? Fala já. Olha, já registrou o nome? Melhor não, então. Não, então não. Vou esperar. Se não registrou o nome, não vou esperar. Vai haver um curso bacana online para quem quiser para as eleições desse ano. Eu tenho domínio políticos online, posso te emprestar. Então tá? pode falar no ar. Muito bem, a gente volta na sexta-feira que vem com o Café com Política e na segunda-feira com o Cidade 360. Hoje nossa equipe vai acompanhar a sessão. Temos aí reunião agora de manhã na Câmara, à tarde sessão da Câmara, muito tumultuado, atípico, né? Porque a gente vai ter outra sessão também na segunda-feira, então a política local vai ficar aqui norteando todo o nosso comportamento. E a você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. A gente volta com o Cidade 360 na segunda às 6 horas da manhã. A gente espera você aqui. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.